Oi, pessoal! Tânia aqui. Vou traduzir um pedacinho de um áudio do Abraham e depois eu vou comentar e explicar algumas coisas com base aqui na minha área, no que eu tenho para complementar um pouquinho isso, para ajudar vocês a conseguirem mudar a vibração e conquistar o que vocês desejam. Então, só para começar, queria lembrar vocês que o universo não ouve o que a gente quer ou as palavras que a gente está pronunciando, mas sim as vibrações que a gente consegue gerar. Então, às vezes a gente pensa que ao falar certas palavras a gente está mudando a nossa vibração e às vezes a gente não está. E esse que eu vou gravar agora é um trecho de uma conversa entre o Abraham e um convidado que vai ensinar exatamente o que a gente deve fazer. Então, o convidado perguntou assim para o Abraham: então, quando você fala das palavras que nós usamos, quando a gente já está em faixas mais altas, as palavras que a gente usa nos ajudam a continuar lá. Mas e quando a situação é o oposto? Se eu estiver entendendo corretamente, quando a gente não está nas faixas mais altas, porque às vezes a gente não está, devemos então tentar encontrar palavras para ajudar a gente a subir para essas faixas mais altas? Aí o Abraham respondeu assim: o problema é que quando você não tá lá, quando você tá numa faixa de vibração ou de emoção mais baixa, você tenta encontrar as palavras melhores, ou melhor, você tenta às vezes fazer autoafirmações e não adianta nada, porque naquele momento você está muito distante do que você está afirmando. Então você usa a autoafirmação, mas ela não gera a emoção correspondente em você. E nisso você se esforça mais e tudo que você consegue é gerar a vibração de esforço e não a vibração do que você quer gerar. E o universo não ouve o que você quer. O universo ouve onde você está. Ele ouve o que você está emitindo na sua vibração. É quase como se toda vez que você está se esforçando, você está numa faixa de pensamento e vibração que faz você achar que você precisa se esforçar mais, quando na verdade é o oposto. O esforço em si é contraproducente. Mas então, o que um criador deliberado da sua realidade deve fazer? Aí o pessoal deu risada. Mas, Abraham, eu não deveria tentar? Sim, tentar é melhor do que não tentar, mas fique consciente de como você está se sentindo. Se a vibração, se a sensação é de esforço, porque se é de esforço, isso é uma pista. Se você está ficando cansado de tanto tentar, isso é uma pista. Se as coisas não estão se manifestando bem rapidamente para você, isso é uma pista. E se você está querendo isso há muito tempo, mas ainda não aconteceu, isso é uma pista. Uma pista de que você está emitindo uma vibração que não é a que você queria emitir. E que seu esforço está fazendo você ficar nessa vibração por mais tempo ainda. Porque o seu esforço é praticar a vibração de resistir ao invés de permitir. Aí o convidado falou assim: então, se nós não manifestamos ainda o que a gente queria, a gente pode ter certeza de que as nossas ações estão fazendo justamente o que a gente quer não chegar? Aí o Abraham falou: sim, e se não estiver sendo fácil e fluido, a mesma coisa é verdade. Porque, pessoal, era para ser fácil, era para ser gostoso, era para ser uma coisa que uma leva a outra e a coisa vai acontecendo. É isso que eles falam que é fluido. Quando não tá assim, quando a gente fica dando murro em ponta de faca, quando a gente fica tentando e nada acontece, vai tudo dando errado e não tem resultado, a gente tem que mudar o que a gente está fazendo, a gente tem que entender que tem algo errado na nossa vibração. Por mais que a gente pense que está visualizando, que está gerando a emoção correta, você não tá. A realidade te mostra que você não tá, porque senão as portas estariam se abrindo, as coisas estariam acontecendo com fluidez. E aí o convidado falou assim: então é possível que, se a gente estivesse alinhado, o que a gente deseja viria muito rápido e que a demora em a gente receber o que a gente quer é por causa da nossa resistência, a nossa inabilidade em chegar na frequência correta? Aí o Abraham respondeu: não é apenas possível, como é exatamente isso que acontece. Foram palavras perfeitas essas suas. Então, isso não meio que faz você querer fazer o que você puder para relaxar e chegar lá? Não faz você querer dizer: oi, patrão. Aí a plateia já deu risada. Eu sei que você espera que eu venha para o trabalho amanhã, mas estou precisando de 30 dias. O pessoal morreu de rir.
E o Abraham Hill também. Não, 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 não. Vai no trabalho. A gente estava só brincando. Vai no trabalho, só levanta todo dia e faz o processo de 30 dias enquanto você está indo para o trabalho. E observe o que vai acontecer. Veja o quanto as coisas vão se transformar na sua vida nesse período. Eu vou explicar para vocês o que é um processo de 30 dias. A gente está comendo pelas bordas aqui. A cada conversa fica um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. Então, em que conclusões que a gente chegou por enquanto? Todos estão dando mais duro do que precisaria. Tem muito esforço sendo feito por pessoas que não estão nas faixas mais altas de emoção e aí acabam desperdiçando esse esforço. Tem jeito mais fácil de fazer as coisas. O universo quer te ajudar, mas você fica se esquivando de receber ajuda. E o esforço mostra o quanto você consegue realizar com a sua dedicação e força de vontade. Mas isso é limitado, é muito menos do que, é absurdamente menos do que você conseguiria manifestar se você tivesse alinhado. Aí sim o universo te mostraria o que você realmente pode realizar. Eu vou parar a tradução por aqui, porque o Abraham nem comenta nesse áudio o que é esse processo de 30 dias, mas eu sei o que é, e eu vou explicar aqui para vocês o que a gente precisaria fazer com base no que o Abraham explica, mas também com base no que a ciência sabe, o que essas psicologias que pesquisam o que traz sucesso para o ser humano dizem, e o que elas dizem bate com o que o Abraham ensina. Então, o processo de 30 dias nada mais é do que você pegar o hábito de meditar todos os dias ou fazer alguma outra atividade semelhante à meditação, como praticar mindfulness, que é estar presente no momento presente. Então, você está lá no seu banho, só prestando atenção na sensação da água no corpo, a temperatura, a pressão da água, a imagem da água pingando no chão ou escorrendo lá no box. Nisso você não pensa em mais nada e você pode fazer isso o tempo todo, ou pelo menos quando você não está tendo que conversar com alguém, ou raciocinar, ou pensar, ou planejar a respeito de alguma coisa, mas você pode estar dirigindo e praticando mindfulness, prestando atenção na sua mão no volante, prestando atenção nos brilhos das luzes na cidade, ou no sol, nas árvores, nos outros carros, na música que está tocando, na vibração que atravessa o assoalho do carro e chega nos seus pés. Tudo isso, conforme você presta atenção nessas coisas, você para de pensar. E ao parar de pensar, você aquieta a sua mente. E ao aquietar a sua mente, você melhora naturalmente a sua emoção e, portanto, você melhora a sua vibração. E então esse é um dos processos. Se a gente conseguisse por 30 dias, com a frequência que a gente puder, sempre que possível, parar um pouquinho para quietar a mente, isso já ajudaria bastante, porque vários desses momentos a gente passa pensando besteira, ou preocupando, fazendo conta para ver como você vai fazer para pagar tudo que você tem para pagar, ou você fica se preocupando com o que você falou, se foi adequado ou não, ou com o que alguém falou para você, e você fica lembrando daquilo e fica se magoando de novo. Quer dizer, tudo isso está te atrapalhando, ficar lembrando dessas coisas. Você está em sintonia com essas coisas, sem querer você faz com que mais disso aconteça na sua vida. Então, se a gente conseguisse parar de sintonizar com essas coisas, a gente já ajudaria. Então, essa é uma das atividades para você fazer nesses 30 dias. Na verdade, 30 dias é para você pegar um embalo. O objetivo, na verdade, é a gente fazer isso pro resto da vida, mas o que o Abraham fala é que se a gente conseguisse fazer isso por 30 dias, a gente seria a pessoa com menos resistência no planeta, e aí as coisas aconteceriam pra gente de um jeito que as pessoas à nossa volta falariam: como isso é possível? O que você faz? Qual que é a sua mágica? Por que tudo dá tão certo pra você? Tudo que você toca vira ouro? E aí essa é uma das partes, é aquietar a mente para parar de pensar besteira um pouco. E a outra parte é a gente pegar embalo no positivo. Então tem várias formas de fazer isso, a psicologia positiva também ensina, porque a psicologia positiva ensina várias formas para o ser humano ser mais feliz. E o Abraham ensina que quanto mais feliz a gente é, mais a gente atrai o que a gente quer. E então bate as técnicas que todos ensinam. E o que você pode fazer então para pegar embalo no positivo? Você pode fazer uma lista de gratidão diariamente. Você pode parar para pensar o que já deu certo no seu dia.
Você pode fazer listas de positivos, pegar um caderno e pegar diversas áreas da sua vida e fazer listas de positivos a respeito dela. Então, no meu trabalho, o que que tem de bom? Tem isso, aquilo, tais vantagens, tais coisas que eu aprendi. Eu gosto da interação com as pessoas, eu gosto de aprender, de me desenvolver, de estar crescendo lá dentro. Eu gosto da ideia de que eu vou melhorar cada vez mais. Eu gosto de interagir com pessoas, eu gosto de descontrair, de dar risada, de trocar ideias, de estar crescendo, de estar contribuindo com o que eu tenho para oferecer e aprendendo com o que os outros têm para oferecer para mim, porque eles são diferentes, eles me complementam. Então, tudo isso vai te ajudando a se sentir melhor. E isso foi só sobre o trabalho. Tem mais aspectos sobre o trabalho que você poderia falar, sobre o seu salário, o que te permite, sobre a sua flexibilidade de horário, sobre você ter tempo para além de trabalhar, fazer uma academia ou passear no parque, né? Então, deixa o pensamento correr solto e vai listando positivos sobre aquela área. Depois vai para o seu cônjuge e também deixa o pensamento correr solto, focando a atenção só nos positivos sobre o seu cônjuge, depois sobre algum filho, depois o outro filho. Quer dizer, se a gente com frequência, pelo menos uma vez por dia, pegasse um caderno para ficar listando positivos, isso ajuda a gente a pegar esse embalo para cima, a subir na escala emocional e a treinar o nosso cérebro para mudar o nosso filtro, para em vez de a gente ficar enxergando só o negativo, a gente começar a enxergar o que acontece de bom na nossa vida. E como o Abraham diz, quanto mais a gente enxerga o que acontece de bom, mais vai acontecer coisas boas, porque você começa a sintonizar com isso. Então, basicamente é isso. Em 30 dias, a gente tem a capacidade de mudar totalmente o nosso rumo, para onde a gente está indo. Você não precisa parar de trabalhar, como eles brincaram. Você pode, mesmo indo trabalhar, você vai trabalhar ou aquietando a mente, ou parte do percurso ali, falando uma lista de gratidão mentalmente para você mesmo, pensando em tudo que tem dado certo na sua vida, pensando, às vezes você não precisa nem gerar em palavras esse sentimento, você só gera aquele sentimento de gratidão ali dentro. Sei que isso é mais avançado, às vezes a gente precisa pensar mesmo a respeito das coisas que a gente tem para sentir gratidão, mas com o tempo você consegue até gerar aquela sensação sem motivo nenhum, e tudo isso está te ajudando. Então, se você diariamente fizer exercícios várias vezes por dia, sempre que você lembrar, sempre que você puder, que você tiver uma brechinha, ou para aquietar um pouquinho a mente, ou para ficar apreciando alguma coisa, admirando, agradecendo, claro, sem sintonia com esforço. Se você fizer isso com uma obrigação, e tem que fazer, você não vai gerar a vibração que você quer. Mas se você realmente entender que o mais importante é a gente ser feliz no momento presente e que realmente tem muitos motivos para a gente agradecer agora e que tem muito mais coisa dando certo do que dando errado, você vai gerar a vibração que você gostaria. Então não vai ser um esforço, vai ser o natural, porque você vai enxergar cada vez mais que a vida tá te ajudando e que tem muita coisa acontecendo a seu favor. E quanto mais você enxergar isso, mais o seu cérebro vai ficar treinado para te mostrar mais disso, e também mais coisas vão realmente acontecer e você vai ser cada vez mais surpreendido pelas formas que a vida tem de te agradar e de te cuidar de você de um jeito que você nem imaginaria. Beijo, gente, até uma próxima.